Meus direitos. Muito boa noite, seja bem-vinda, feliz ano novo, doutora Andresa, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Feliz ano novo para vocês também. Ok, doutora, vamos falar sobre os direitos dos passageiros nos aeroportos. Nessa época do ano, a coisa, claro, com um fluxo muito grande, com a movimentação intensa nos aeroportos, muitos problemas, inclusive com bagagens, com extravio de bagagens, enfim. E esse assunto vai ser desenvolvido agora. O que é que a senhora traz aí para a gente sobre os direitos dos passageiros nos aeroportos, doutora? Sim, exatamente. Tem sido cada vez mais recorrente a dificuldade dos passageiros com relação às suas bagagens nos aeroportos, seja de desaparecimento por furto ou extravio, seja de danificação nessa bagagem, né, no sentido de quebra, de arranhões. Então, vale ressaltar que a partir do check-in realizado, as companhias aéreas elas passam a se responsabilizar por essas bagagens, no sentido tanto dos seus pertences, dos itens contidos ali dentro, quanto da bagagem em si, da mala. Então, é importante que os passageiros tenham noção de que há sim uma relação de consumo, tá? Né? Na prestação desse serviço, nós temos aí as duas figuras, né? Tanto o prestador de serviço, configurado aí pelas companhias aéreas, quanto o consumidor, configurado pelos passageiros. E dessa relação decorre deveres. E como parte hipossuficiente na relação, né, a parte mais sensível, a parte mais delicada, mais fragilizada, os consumidores eles são protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Quais são os problemas assim mais recorrentes, os problemas que acabam chegando para os advogados, para a defesa das pessoas nos aeroportos e quais seriam os cuidados que a senhora recomendaria? Lembrando que a gente está voltando agora, não é isso? Ainda não? 3 minutos? 2 minutos ainda. Pensei que era 30 segundos. Daqui a pouquinho, portanto, a gente volta na Bahia FM. Então, continuando aqui o papo. Então, doutora, quais são os problemas mais comuns nos aeroportos, principalmente nessa época do ano? Os problemas mais recorrentes são problemas de extravio, mas nós não podemos dispensar as ocasiões em que ocorrem também furto de bagagem e em que ocorrem também os danos dessa bagagem, certo? Como você me perguntou, né, aquilo que é possível fazer para que haja uma precaução em situações como essas. Então, uma forma muito simples e eficaz de solucionar essas situações são o registro dessa bagagem por meio de fotografia, que é uma prova visual. Então, o que eu sempre indico aos meus clientes é que, desde o momento em que definiu quais são os itens que vão levar para essa viagem, já comece ali a fotografar, no momento de arrumar a sua bagagem, comece a fotografar o que está sendo levado, o que está compondo o conteúdo daquela mala, para que então haja uma prova cabal, registrada por imagem, daquilo que pode ter sido extraviado, furtado ou danificado de alguma forma. Então, é muito interessante, principalmente se houver itens de maior valor, que esses itens eles estejam compondo a parte superior da bagagem. Então, é sempre indicado que, no momento da organização da mala, para que haja posterior registro fotográfico dela, os itens de maior valor estejam em evidência, para que a fotografia consiga registrar e, assim, então, comprovar o que eventualmente venha a ser alegado como perda, como algum prejuízo. E, após o check-in, realizar também o envio o registro do cartão de embarque, o registro da identificação. Toda mala após o check-in ela é etiquetada, então é interessante também registrar aquela etiqueta identificando a bagagem. E antes dela ser despachada, fazer o registro também por imagem de como está a sua bagagem antes do despacho dela, para que em eventuais danos de prejuízos externos, né, em quebras, arranhões, haja a comprovação de que aquilo ocorreu já sob a responsabilidade da companhia aérea e que antes do check-in a bagagem estava com sua integridade intacta.
Ok, estamos conversando, voltamos na Bahia FM Sul, no Fala Bahia, agora são 6h42. Já iniciamos aqui pelo YouTube a entrevista com a doutora Andresa Evelyn. Você que estava aí no bloco comercial acompanhando pela Bahia FM, pode mandar a sua pergunta 988688870 e também pelo nosso chat do YouTube. Não é isso, Juliana? Isso mesmo. Inclusive, doutora Andresa, eu queria fazer uma pergunta também. A senhora falou sobre a questão dos cuidados, né, da maneira de fotografar a bagagem, todas as orientações realmente para que não reste dúvidas sobre que aquele era o estado da bagagem quando ela foi embarcada. E quais eram os objetos que estavam O ali, que é né? que estava lá, quais eram os objetos de valor. Se mesmo assim, mesmo com esse registro, acontecer algum problema e a companhia aérea se recusar a assumir a responsabilidade, o que é que deve ser feito? O que é que Qual o o caminho, cliente, né? qual o caminho que o cliente deve tomar? Certo. Então, tendo ocorrido o dano, seja por extravio, seja por furto ou até um prejuízo aparente ali na mala, em caso de qualquer situação que tenha deteriorado a bagagem, é interessante que imediatamente, após constatado o sumiço ou esse prejuízo externo, a companhia aérea seja procurada e seja relatado. Nesse ato, o passageiro ele deve solicitar e preencher um formulário chamado RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem. Esse formulário ele está disponibilizado em todas as companhias aéreas. Vale lembrar que cada uma delas possui uma política de adoção diante das situações. Então, é interessante também acessar essa política específica. Nenhuma delas vai isentar a companhia aérea de se responsabilizar, mas cada uma delas tem uma medida cabível para ser tomada de imediato, certo? Então, após o preenchimento do registro de regularidade das bagagens, é também interessante procurar a ANAC, que é a Companhia Aérea de Aviação Civil. Ela também está situada em todos os aeroportos, então é importantíssimo, imprescindível que haja o registro de uma queixa na ANAC, e para isso é indispensável que o passageiro, o usuário, ele esteja de posse do cartão de despacho, certo? E não obrigatoriamente, mas de forma como uma precaução, medida de precaução, de posse também das imagens que foram realizadas para registrar aquela bagagem. Tá? E nesse momento vai ser apurado, né, o tipo de bagagem, o conteúdo dessa bagagem. Então, inclusive, vale ressaltar aqui a importância de que, em casos proporcionalmente eventuais, né, são situações mais excepcionais, mas em casos em que ocorra o transporte, o trânsito de pertences de maior valor, né, de repente joias ou algo mais valoroso, que haja o prévio preenchimento do formulário de declaração do valor daquela bagagem, tá? Isso geralmente ocorre somente no trânsito de pertences de maior valor, porque geralmente esse formulário ele é taxado, tá? Então, muito provavelmente, o passageiro vai pagar uma taxa adicional para declarar aquilo que estava como conteúdo da sua bagagem de importe de um valor superior ao habitual. Uma vez declarada, a companhia aérea vai fazer a devida verificação, né, de se de fato o conteúdo condiz com o que está sendo descrito. E aí, nesse caso, no momento em que, tendo havido a ocorrência, for reportada até a companhia aérea e, consecutivamente, a ANAC, seja também apresentado esse formulário, uma vez que se trate de situações de transporte de peças valorosas. Estamos na coluna Meus Direitos, no Fala Bahia, com a nossa convidada, a doutora Andresa Evelyn, falando sobre os direitos dos passageiros em aeroportos. Doutora Andresa, a gente vê também muita confusão quando há aquele problema de cancelamento de voos e, às vezes, as companhias aéreas, mesmo diante de todo aquele caos e de todo aquele problema causado, às vezes resistem em ter uma boa vontade, em ter um entendimento e, muitas vezes, acaba levando realmente as pessoas ao desespero, a situações terríveis. No caso aí desse assunto especificamente das bagagens, também tem sido assim? A senhora observa que em alguns casos as companhias resistem ou diante desses procedimentos que a senhora tem colocado aqui para a gente como recomendação, acaba tendo um entendimento? Sim, infelizmente há uma objeção por parte das companhias aéreas
na maioria das vezes, em sanar os prejuízos abarcados pelo usuário. Por isso é importante, inclusive, nós estarmos aqui disseminando essas informações, porque, infelizmente, muitos passageiros, eles vão até a companhia aérea, se dirigem até a companhia aérea após sofrer alguma dessas intercorrências sem as devidas comprovações necessárias. Então, infelizmente, fica realmente a cargo da companhia aérea a boa vontade na prestação desse serviço, em realmente resolucionar aquela situação. Então, por isso é importante que os usuários eles sejam informados, para que, uma vez ocorridas as situações, eles já estejam munidos previamente das comprovações necessárias para que, no ato da solicitação dessa resolução, já esteja ali vedada qualquer tipo de objeção por parte da companhia aérea. Então, é importante estar, assim, munido de documentação, de comprovação, de tudo aquilo que está sendo alegado, mas, de toda forma, ainda que haja essa resistência, como eu falei inicialmente, o passageiro ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, somente essa relação já estando comprovada por base da caracterização de relação de consumo, uma vez havendo o prestador de serviço e o consumidor, já há uma proteção legal para esse usuário. Daí, essas comprovações, elas vão delimitar aquilo que a gente vai, então, entender como reparação. Se será uma reparação meramente material ou se ensejará também uma reparação moral por conta dos danos sofridos. Ok, doutora Andresa, alguma pergunta, Juliana? Temos só comentários de ouvintes aqui no chat do YouTube, né? Ouvintes internautas, né? O Muriel Freitas diz aqui, boa ideia colocar os itens de maior valor acima dos outros. O Beto Costa aplaude a explicação da doutora, diz aqui, boa explicação. E tem também o elogio da Newsette, ótima informação da doutora Andresa. Ok, então muito obrigado, doutora Andresa. Se você perdeu, você estava na Bahia FM Sul, no momento que a gente iniciou aqui no YouTube, que estávamos no intervalo comercial, daqui a pouquinho você já pode acessar o canal do Fala Bahia mais tarde e pegar esse pedacinho, né, do início da entrevista, que não foi tão grande assim, voltar né? um pouquinho na transmissão agora também, Também, né? também. Doutora Andresa, muito obrigado, foram muito importantes aí seus esclarecimentos, suas dicas, e vamos estar juntos aqui em outras oportunidades no Fala Bahia. Muito obrigado. Obrigada, eu que doutora. agradeço a oportunidade. Boa noite, pessoal. Até mais.